É engraçado porque no Brasil, a gente tem muitos artistas maravilhosos, de músico, ator, atriz. A gente é muito rico, culturalmente falando, mas ao mesmo tempo, em termos financeiros, o artista não é tão valorizado. E eu vejo muito, tipo assim, tem a galera que tá ali lutando pelo dia a dia, pelo pouco, tem a galera que tá muito bem já, e eu sinto que é cada vez mais difícil chegar assim no meio, tipo assim, pô, eu não ganho pra caramba, mas também tô ganhando bem o suficiente pra viver bem, pra ficar Uhum. tranquilo, então eu acho isso, sei lá, interessante, né? Porque não faz muito sentido, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata, né? Tudo que é de Total. fora é melhor. A gente demorou muito aqui no Brasil. Primeiro, os movimentos artísticos todos para chegarem aqui demoraram muitos séculos e séculos. Chegaram 100 anos depois que o negócio estava rolando na França, o negócio chegava aqui. Então tem um Até hoje. delay, assim, no... Até hoje. Tem um delay no rolê e a profissão é instável porque você trabalha por obra. Então, assim, Sim. agora estão acabando os contratos todos da Globo, por Sim. exemplo, né? Mas até pouco tempo atrás a pessoa vivia a vida inteira super Hum. assalariada, algumas pessoas. Sim. Não é a realidade da grande Sim, maioria, sim. mas está cada vez mais autônomo sim. e isso tem um lado que também impulsiona a gente para fazer nossos projetos, né? Porém, a gente precisa acabar fazendo. Eu falo por mim, eu tenho que fazer 80 mil coisas. Não só Sim. tenho o que, é da minha natureza, Sim. eu tenho essa vazão para dar para minha arte, porém, também tenho o que para poder me manter e existir. Sim. E, cara, eu acho isso também bem interessante, né? Eu tinha uma pergunta um pouco relacionada a isso. Na real, a gente falou das atuações, né? Eu queria saber qual que te marcou, assim, que vai vir na tua cabeça na hora. E fala um pouco dela também. Por que te marcou? Cara, foi o Tartufo. Foi o Tartufo. Vocês chegaram a assistir? Assisti Eu a vi de TV vídeo, no vídeo, casa lá em dele, Terê. A gente viu inclusive. lá em Terê. Cara, Tartufo foi uma peça que foi meu primeiro processo longo, assim. A personagem que mais me marcou na minha vida foi no teatro, que foi o Tartufo. Foi o processo mais longo, já teve um mais longo depois, mas até então tinha sido o mais longo que eu vivi. Foram 9 meses de ensaio, de pesquisa, né? Dentro da companhia Esplendor, que é dirigida pelo Bruce Gomlewski, meu irmão. E a gente fez um trabalho muito especial ali. Era uma peça sem fala. A gente era surrealista. Então, o Tartufo é um texto clássico do Molière, que é um autor de comédia francês. É uma comédia dramática, sei lá o que é aquilo. É um negócio Comédia francesa, muito né? louco. Tipo, É comédia não é francesa. muito parecido com a nossa. Uhum. E é muito. Foi muito legal, porque eu pude explorar as ações físicas, o meu corpo mudou, assim, em termos de expressão corporal. Eu aprendi muito nesse processo. Eu aprendi muito a preencher com verdade, com organicidade, uma personagem sem necessariamente falar. E sendo surrealista, tendo um corpo surrealista, mas ao mesmo tempo as emoções ali num lugar humano, né, verdadeiro, assim. Então eu sinto que ela era muito completa, era um personagem muito completo também, que me exigia de várias formas diferentes e que eu saía muito satisfeita toda vez. Então era muito gostoso de fazer essa peça. Me marcou, com certeza, foi o que mais me marcou. Essa Irado. peça foi maravilhosa, cara. Tipo, bem legal. Tipo, não sei se vocês vão voltar a fazer, mas a gente adoraria A que gente tá nos voltasse. editais, né? Sim. Como, Cara, como maravilhosa. muita coisa. Eu acho muito interessante também que, como você falou, é sem falar, né? Então, Uhum. tipo, Sim. você precisa, que nem você tinha falado mais cedo no podcast, você precisa mostrar com um olhar uma coisa que talvez você precisasse de, pô, algumas frases para explicar, Sim. sabe? Uhum. Então, eu acho isso, pô, isso, Isso é tipo, incrível só mesmo. consegue fazer isso quando você chega num nível ali de excelência que só tem admiração, sabe? É bem maneiro. Também vejo isso em alguns filmes mudos, tipo, eu lembro agora aquele O Artista. Uhum. Pô, maravilhoso o filme. Sim. Tipo assim, cara, Sim. imagina você conseguir passar tanta emoção só com o corpo, né? É. E eu lembro que você chegou a fazer uns workshops também. Como que é esse processo? Assim, como leigo mesmo, que eu não faço ideia. Você fez um workshop, como que era o trabalho de vocês para atuação? Como que eram esses workshops, assim? Me explica um pouco. Eu dou um workshop chamado Atuar com Verdade. É desse que você está falando? Acho que Acho que é. sim. Acho que sim. Atuar com Verdade. Atuar com Verdade é um workshop de
basicamente, todas as técnicas que eu aprendi na minha vida que eu considero mais úteis para um ator trazer verdade para um papel, para uma fala, para Sim. uma cena, para uma história inteira, para uma peça, para televisão. Aí tanto faz a linguagem. Porque é baseada no método, que aí tem toda uma história. Constantin Stanislavski, em 1800. Ele, ele criou. Assim, foi um dos grandes responsáveis por difundir a psicologia dos personagens, essa história de você entender quem é essa pessoa. Porque antes era teatro representado e não sei o quê, e eram as grandes. E aí veio esse cara, né? Que eu fui descobrir esses dias que. Aquela, né? Mas assim, aqui no Brasil, antes dele, já estavam pensando nisso. João Caetano, dono que Sim, deu nome ao teatro, no já teatro. estava pensando nisso. Que é como. Que são coisas ligadas à psicologia do personagem, assim, ligadas a você se conectar de uma forma mais direta, mais verdadeira com aquele papel que você está criando, que era uma coisa que não se pensava antes. E aí, esse cara, o Stanislavski, ele teve alguns alunos que desenvolveram a técnica, o sistema dele Uhum. em técnicas diferentes, assim. Um discordava do outro, um achava que era mais por aqui, o outro mais por ali. E aí, eu tenho uma base desses alunos dele e de alguns, né, que eu fiz alguns estudos diante dessas técnicas. Uhum. E eu meio que reuni coisas que eu uso como atriz, assim, nos meus trabalhos, para passar para as pessoas. Então, eu faço um trabalho de pegar uma pessoa, um ator que fala muito na forma, ou que acha que tem que ter uma cadência para falar. Por exemplo, faço Shakespeare. Então, eu falo, Romeu, que há num nome, porque o que é Montecchio não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Ora, chama-te outra coisa. Quem é que fala assim? Shakespeare. E aí, então, não fala. Shakespeare nem habla mais. Mas, assim, Shakespeare são palavras, como qualquer texto, são palavras. Você vai dar o tom daquele personagem, você vai dizer como ele fala. Julieta é uma pessoa. Ela vai falar, por que Montecchio? Por quê? Por que Thomas? Por que Rafael? Por que Montecchio? Sim. Não é pé, nem. Montecchio é um nome, não é pé, nem mão, nem braço, nem feição, nem parte alguma de homem algum. Ora, chama-te outra coisa. Né? Se você quer ficar comigo, se chama outra coisa, muda de nome. Então, entender esses caminhos para você poder pegar qualquer texto que fala empolado, que não fala empolado, que é naturalista televisão, ou que é teatro, ou que é Nelson Rodrigues, que tá falando com você, de repente. Para! Ele fala: Nossa, Thomas, você tem mais coisas que. O Nelson escreve assim. Só que um ator, ele precisa entender que aquilo ali tem um tempo de vida. Nossa, Thomas, você tem umas coisas que é assim. Tinha o sentimento, né? Não, Aquela tem coisa. uma. Por que eu tô parando nesse aqui? Você tem umas coisas que, se eu fosse continuar, que é foda. Que é foda. Então, tipo. Entenderam? Nem sei Entendi. exatamente o que eu tô falando. Muito bem Ah, explicado. cara, eu acho isso bem maneiro, cara. Tipo, como milhões de formas você pode fazer a mesma cena, né? Sim. Mesma fala. Pô, isso é maravilhoso.